nós vamos falar sobre a questão do islamismo e o tema da palestra é o que está por trás do terrorismo islâmico. Qual é a problemática do islamismo envolvendo essa questão do terrorismo? E aí você pode ver uma imagem onde está o presbítero Paulo do meu lado e eu fazendo a posição islâmica de reza. Isso é uma posição islâmica de reza. Nós estávamos na mesquita aqui em Santos. Há uns 2, 3 anos atrás, nós fomos conversar com o líder da mesquita, o imã da mesquita, e nós ali participamos de um culto islâmico, de uma cerimônia islâmica. A palestra é ministrada em árabe e depois o tradutor vem e ele traz a tradução em língua portuguesa, primeiro em árabe e depois a tradução em língua portuguesa. Então nós participamos aqui na Mesquita de Santos. Aqui em São Paulo há muitos muçulmanos. A comunidade muçulmana no Brasil, ela se concentra em São Paulo e na Tríplice Fronteira. Ali na parte sul do Brasil, sudeste, nós temos bastante muçulmanos. Inclusive, Samuel, lá no Paraná também tem bastante islâmicos, né? Paranaguá também tem mesquita. Então nós temos bastante muçulmanos. Então a maior parte deles se concentram sul e sudeste. Entretanto, já ouve-se falar de mesquitas no norte e nordeste do Brasil. Ou seja, a fé islâmica espalha-se por todo o Brasil. Até onde eu sabia, pelas estatísticas de IBGE e tudo mais, era em torno de 1 a 1,5 milhão de muçulmanos no Brasil. Entretanto, eu estive conversando com um amigo meu que trabalha com a comunidade árabe islâmica aqui em São Paulo, e ele acredita que são mais de 11 milhões, praticantes ou não, de árabes envolvidos de alguma forma com o islamismo. Então esse número não é tão, vamos dizer assim, desconsiderável. Pelo contrário, é um número relevante e é um número preocupante. Mas nós vamos ver algumas coisas nessa palestra. A próximo slide aí, por favor. Esse foi um acontecimento que teve lá em Campina Grande, na Paraíba, em 2006. Estava explodindo aquela questão das charges do profeta Maomé. E aí nessa imagem você vê o pastor Joaquim de Andrade, na sua visão, né, de esquerda para a direita, o pastor Joaquim de Andrade, Sheikh Jihad Hassan, eu ali, e depois o Sheikh Mohammed. Essa foto é amistosa, sorridente, porque foi antes do debate. No debate a coisa ficou um pouco problemática e o pastor Joaquim de Andrade e eu tivemos que fazer a entrevista separados dos muçulmanos, porque eles não quiseram participar do debate e responder às questões colocadas pelo pastor Joaquim de Andrade e colocadas por mim. Entre as questões que nós levantamos, o Sheikh Jihad Hassan é sunita e o Sheikh Mohammed, ele é sufita. Dentro do islamismo, os sunitas são aversos aos sufitas. E os sufitas não toleram, também não suportam a doutrina sunitas. Um não tolera o outro. E em países muçulmanos, nós temos documentos provando isso, artigos de jornal e revistas, há guerra entre eles, inclusive morte. Então uma das perguntas que nós fizemos para eles é como que no Brasil eles se dão tão bem e por que lá nos países muçulmanos, da África, da Arábia, por que eles não combinam? Por que um mata o outro? E eles não gostaram da pergunta. O Sheikh Jihad ficou ofendido, disse que nós estávamos o ofendendo. O pastor Joaquim de Andrade falou, mas por que nós estamos ofendendo os senhores? Por que nós não podemos entender a visão religiosa dos senhores? Eu gostaria só que os senhores explicassem a pergunta do pastor João Flávio. E o Sheikh Jihad então chegou à conclusão, disse ao jornalista da rádio de Campina Grande, que é uma rádio muito ouvida no Nordeste, falou, olha, então eu vou me retirar, e eu e o Sheikh Jihad Mohammed, e depois que você entrevistar o pastor João Flávio e o Joaquim, nós voltaremos. Eles não aceitaram participar. Essa é uma característica da seita.
aceita, questiona, critica, mas quando eles são questionados, eles não ficam contentes. Quando eles são colocados em xeques, eles ficam bravos e até se colocam como vítimas, estão nos perseguindo. Para os irmãos terem uma ideia, antes de vir para cá, pastor Natanael Rinaldi, para o seminário, recebi uma notícia extremamente desagradável, aonde, não sei se foi, Rio de Janeiro, nós fomos denunciados à Secretaria dos Direitos Humanos, porque o Centro Apologético Cristão de Pesquisas estaria perseguindo os espíritas kardecistas e mandando que os matassem. Qual foi a base para isso? Eles pegaram um texto do nosso site, aonde a gente fala que o espiritismo é pecado, e o salário do pecado é a morte. Está lá em Romanos 3. Então eles disseram que nós estávamos incitando a população a matar os espíritas. E provavelmente vamos ter que passar por uma explicação judicial diante de um promotor para dizer que não estávamos de forma nenhuma incitando ninguém a matar ninguém, apenas fizemos um questionamento teológico. Mas o Brasil, ele está passando por um momento complicado e as nossas liberdades, inclusive, estão passando por vários rechaçamentos, vários estrangulamentos, e eu temo pela nossa liberdade e pelo nosso trabalho de apologética no Brasil. Ainda por enquanto podemos fazer. Voltando para o islamismo, então eles não gostam de serem questionados, eles não gostam de serem inquiridos. Uma irmã que fez apologética conosco lá em São José do Rio Preto, ela veio até Sumaré e ela está fazendo um curso de missões, se preparando para ir até os muçulmanos. Então os professores pegaram os alunos aqui de Sumaré e foram lá para a Tríplice Fronteira, lá para os países, os estados, né, que tem muçulmanos, e até países, eles foram do outro lado da fronteira inclusive, trabalhando com os muçulmanos que vivem ali no Brasil e na fronteira com o Brasil. E os muçulmanos faziam diversas perguntas, e eles, alunos de teologia, foram proibidos de questionarem os muçulmanos. Então os muçulmanos tinham liberdade para questioná-los, inquiri-los, e o professor deles aqui do curso de missiologia de Sumaré proibiu os alunos de inquirir os muçulmanos. Aí eu disse para minha aluna, para nossa aluna, falei: minha filha, se no Brasil você não puder perguntar para eles por que a Bíblia foi adulterada, se o próprio Alcorão, no capítulo 6, no capítulo 10, fala que é a palavra de Alá, como é que a Bíblia foi adulterada? De que jeito foi adulterada? Se nós temos 24 mil manuscritos só do Novo Testamento, como é que você não pode fazer essa pergunta para o muçulmano? Pastor João Flávio, concordo com o senhor, mas nós somos orientados pelos nossos orientadores, que são incumbidos de evangelizar muçulmanos, a não questioná-los, a só demonstrar o amor. E desde quando falar a verdade, inquirir, fazer a pessoa pensar, é falta de amor? É uma pergunta interessante. Quando é que você trazer a pessoa à realidade dos fatos é faltar com amor? Quando é que questionar aquilo que está sendo feito é faltar com amor? Então vejam, seminários que deveriam estar preparando o indivíduo para ir para lá, no país muçulmano, e evangelizar o muçulmano, não dá subsídios para isso, e nem ensina sobre isso. Ao amor tudo resolve. E um desses seminários, aqui em São Paulo, mandou um casal de missionários para o país muçulmano. No primeiro ano, receberam cartas, falando como estava o trabalho, como estava o andamento da missão, quantas pessoas haviam aderido a Cristo. No segundo ano, no começo do ano, mandaram uma ou duas cartas, depois pararam, até o final do ano sem nenhuma carta. O campo missionário aqui ficou preocupado: será que aconteceu alguma coisa? Ficaram doentes, morreram, foram presos, mataram-nos? No final do ano vem a carta, o casal, os dois casais, pedindo desligamento da missão, porque agora eles haviam encontrado o verdadeiro Alá, e eles agora haviam aderido ao islamismo.
Agora eles haviam aderido ao islamismo e à verdadeira fé no Deus único. Então são esses que dizem que não podemos inquirir, questionar, são esses que estão preparando os missionários. E você pode ir em qualquer seminário teológico, com exceção do nosso lá em Rio Preto, ou você pode participar de qualquer junta missionária aí. Quando fala de heresiologia, é 30 dias, e olha lá, um mês, com 2 aulas no mês. Não prepara o indivíduo, não dá subsídios para o irmão, para a irmã missionária estar no campo missionário com propriedade, com inteligência. Se nós estudarmos os evangelhos e o estilo de Cristo fazer a coisa, ministrar a palavra, o estilo dele é socrático, diria os estudiosos. Por quê? Porque Jesus trabalhava com perguntas e resposta. Quem dizem os homens que eu sou? E vós, dizeis o quê? Jesus fazia as pessoas o quê? Raciocinar, pensar sobre os fatos. E nós, que estamos no campo missionário mais abandonado do mundo, que é o campo sectário, heresiológico, temos uma missão interessante, que é trazer essas pessoas ao pensamento crítico, racional e teológico, por que não? Pensar sobre o assunto, pensar sobre a palavra de Deus, pensar sobre Deus, pensar sobre a sua fé, racionalizar pelo que está acontecendo com ele. Infelizmente, muitas vezes, isso é falta de amor. Eu, infelizmente, não penso assim, não concordo com isso. Aliás, felizmente, não penso assim e não concordo com isso. E acredito que falar a verdade, alertar a pessoa, fazê-la pensar, não é falta de amor, mas é o verdadeiro amor de Deus que liberta, cura e transforma a alma do homem. É esse amor que nós temos que pregar. No próximo slide, nós temos alguns livros que você pode pesquisar sobre o que eu vou comentar nesta tarde. Ali nós temos os 2 primeiros livros do Dr. Naipaul, Entre os Fiéis e Além da Fé. 2 livros espetaculares. Um desses livros, não me lembro qual dos 2, fala sobre a revolução no Irã, com Ayatollah Khomeini. E o outro foi muito interessante, porque ele escreveu em 99, antes do incidente das Torres Gêmeas do World Trade Center nos Estados Unidos. E ele falava que isso podia acontecer. E ele falava, em 99, ele já falava que isso poderia acontecer. Um ataque fulminante ao Ocidente, feito pelo islamismo. E aconteceu. Ali nós temos uma história dos povos árabes, um livro muito interessante para você fazer uma pesquisa sobre o islamismo, embora o livro fala dos árabes e não somente do islamismo. E o que deu errado no Oriente Médio, Dr. Bernard Lewis. Esse livro, o que deu errado no Oriente Médio, foi o livro que eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, meu TCC. Foi todo pautado nesse livro, o que deu errado no Oriente Médio. Um outro livro muito interessante é a expansão muçulmana no século 7 ao século 11. É um livro que conta toda a história, como se desenvolveu a fé islâmica, como Maomé trouxe as pessoas para o lado dele, como ele trabalhou, como ele guerreou, como ele conquistou. É um livro muito interessante. E não é livro religioso, é livro de história. Por fim, o mais polêmico, contundente, empolgante livro que fala talvez contra o islamismo de um jeito forte realmente. Versos Satânicos, Salman Rushdie. Esse livro é realmente, para quem tem um pouco de conhecimento já de islamismo e de história, ao lê-lo vai entender o que Salman Rushdie fala e faz. Este livro é realmente bombástico. Não foi à toa que Salman Rushdie foi declarado como um réu de morte, um criminoso de morte, um indivíduo que merecia a condenação através da morte. E há um fatá de morte sobre ele, há um decreto de morte sobre a vida dele. E isso foi na década de 70, década de 80, se eu não estou enganado. Década de 80. E ele desde então
sofre essa perseguição, vive escondido, vive com medo, vive para cá e para lá, sempre com muito cuidado, porque ele pode morrer. E esse mês eu já comprei, só comecei a lê-lo ainda, não tive como lê-lo todo, porque o livro é recentíssimo. E se você puder adquirir esse livro, na Folha de São Paulo você compra mais barato, é da Companhia das Letras, chamado Joseph Anton, Memórias de Salman Rushdie. Então aqui o autor faz uma pesquisa sobre toda a vida de Salman Rushdie, depois que ele escreveu o verso satânico. Se você observar, ele está tampando o rosto com o livro. Aqui ele vai falar, eu já vi a sinopse do livro, sobre a perseguição que o mundo muçulmano fez e faz sobre a vida dele, e sobre a perseguição que foi feita sobre outras pessoas, e sobre a morte que outras pessoas passaram por falar qualquer coisa contra o Islã. Então ele fala muito sobre essa questão. Está aqui na minha mão, eu trouxe inclusive para estar pesquisando, para ler no ônibus, chamado Joseph Anton, Memórias de Salman Rushdie. Quem quiser depois anotar, pegar comigo, eu nem pus ali no Data Show, porque não deu tempo. Esse livro aqui, antes de eu sair para cá de viagem, chegou pelo correio. Já fui começando a ler imediatamente. Eu queria ter lido antes da palestra, mas não deu tempo. E ele tem 600 e poucas páginas, então eu preciso de alguns dias para lê-lo. Mas é um livro que realmente vale muito a pena. Está aí a bibliografia. Próxima transparência. Dr. Paul Johnson é um daqueles indivíduos que nós chamamos de Papa da historiografia moderna. Ele e o Eric Hobsbawm são hoje no mundo historiográfico os dois mais influentes historiadores vivos. Ele também deve ter uns 80 e poucos anos. É um pesquisador, assim como o pastor Nathanael Rinaldi é um pesquisador da apologética, ele é um pesquisador da história. E ele fala o seguinte, o Dr. Paul Johnson: quando falamos de fundamentalismo islâmico, estamos usando uma expressão enganosa. Todo Islã é fundamentalista na essência. A palavra Islã não significa paz, mas submissão. Esta frase é do Dr. Paul Johnson, um dos grandes pesquisadores modernos do islamismo. E ele está dizendo que na essência o Islã é todo fundamentalista. Ou seja, na essência todo o Islã é perigoso. Todo o Islã é comprometedor para o lado negativo. Prestem atenção, as maiores comunidades islâmicas no Brasil estão na fronteira. Por que na fronteira? A minha cidade tem uma das maiores comunidades árabes, apesar de não ter muitos islâmicos praticantes, não ter mesquita lá, mas o jornal local, há pouco tempo atrás, relatou que divisas de dinheiro foram transferidas para grupos terroristas. O Brasil tem sido usado para mandar dinheiro para países islâmicos praticarem o terrorismo. Está comprovado isso, a Polícia Federal já sabe. Está feito isso. Embora nós temos um governo que é conivente, ou nós tínhamos, pelo menos, no outro governo, um governo que era muito conivente com os países muçulmanos terroristas, inclusive, como o Irã, extremamente perigoso. Então, o Dr. Paul Johnson deixa claro que, na opinião dele, todo o islamismo é perigoso, todo o islamismo é fundamentalista. Próximo, por favor. Vamos lá, meu filho? Travou o computador. Isso, por que estudar o Islã? Então vamos lá. Isso aqui é um texto da revista Veja, e eu vou lê-lo para os irmãos. O islamismo é a religião que mais cresceu nas últimas décadas, e que essa tendência não mudou depois do dia fatídico de 11 de setembro de 2001. Segundo dados aí da Veja, em 1973, haviam 36 países com maioria muçulmana no planeta. Exato 30 anos depois, eles já eram 47 países.
Também no início dos anos 70, o islamismo reunia cerca de 370 milhões de fiéis. Depois de pouco mais de 3 décadas, eles chegaram a 1,3 bilhão. Hoje, quase 20% da população do mundo é muçulmana, e estima-se que em 2020, está chegando aí, de cada 4 habitantes do planeta, um seguirá a religião do profeta. Essa explosão demográfica é em parte provocada pela proibição religiosa do uso de métodos contraceptivos e por métodos coercitivos, está devolvendo ao islamismo uma força considerável, tanto na esfera religiosa quanto no cunho político. Fato comprovado. O islamismo hoje é a religião que mais cresce no mundo, em questão demográfica. Os métodos coercitivos do islamismo, infelizmente, são métodos que têm dado certo. São métodos que têm funcionado. A igreja precisa se posicionar. E sabe uma coisa que faz o islamismo ser tão atrativo, inclusive na Europa, na França dos ateus? É a convicção que os cristãos têm perdido. Sabe o que aconteceu com a Europa? Há 100 anos atrás, a Europa era composta de 80% de cristãos. Exatamente 100 anos depois, a Europa tem 5, 10% de cristãos praticantes. E sabe o que corroeu e destruiu a fé dos europeus? A teologia liberal. As pessoas não querem uma religião de talvez, quem sabe. As pessoas querem uma religião de fé, de convicção, de esperança, de certeza. Não tem outra explicação. A teologia liberal tem destruído a igreja cristã por onde passa, e no Brasil está aí com grande força e poder. Talvez, pastor Natanael, no próximo seminário, se Deus lhe der graça, possamos tratar desse assunto, o câncer chamado teologia liberal. O seminário aqui em São Paulo, me informaram, da Igreja Batista, tem um professor que não crê que Jesus ressuscitou. E ele fala, aonde está a heresia nisso? Como é que pode um professor de seminário não acreditar que Jesus ressuscitou? Como é que pode? Outro dia eu estava no Rio de Janeiro dando uma palestra em Nova Friburgo, antes de acontecer aquela catástrofe lá. Os pastores estavam reclamando comigo do Seminário Batista do Sul, no Rio de Janeiro, que uma psicóloga havia escrito até na revista da Escola Dominical da Convenção Batista, dizendo que Moisés foi mito, que Abraão, Isaac e Jacó foram mitos, que Mar Vermelho não abre, e fez uma revista de Escola Dominical para os irmãos. Eu quero que os irmãos entendam que nós estamos combatendo, quando falamos de islamismo, estamos combatendo pessoas que têm plena convicção do que acreditam. E se nós, como cristãos, se vamos combater essa heresia, além do conhecimento histórico e herético teológico que eles têm, nós temos que ter uma fé viva, verdadeira e honesta, para podermos vencer esse tipo de heresia. É sério isso. Centenas de livros no Brasil são publicados contra a palavra de Deus, dentro das igrejas, dentro de editoras evangélicas. Eu não posso entender de outra maneira como é que a Europa está se islamizando, eu não consigo entender. Talvez o professor Paulo Cristiano, que é sociólogo, que estudou essa questão, possa até explicar melhor para vocês. Eu tenho dificuldade de entender isso. O mundo está sendo islamizado por uma religião que, se nós estudarmos, é forjada na mentira, no engano, na violência. Esse livro, Verso Satânico, coloca Maomé, ou Mohammed, como um profeta falso, que forjou todas as suas profecias em interesse próprio. Salman Rushdie fala isso, não sou eu não, Salman Rushdie fala isso, que Maomé forçou as suas profecias. Quando havia interesse, ele força. Por exemplo, por que no islamismo só pode apedrejar uma mulher adúltera se houver 4 testemunhas? Então Salman Rushdie conta a história. Eis lá
última esposa do profeta, a esposa menina do profeta, que ele amava muito, ela foge com um rapaz da cavalaria do profeta e foge com ele. E os soldados vão atrás e pegam a menina na cabana com o rapaz, trazem até o profeta para serem apedrejados. Aí o profeta vai até o monte falar com Alá. Aí Alá dá a revelação que uma mulher só poderia ser apedrejada se houvesse 4 testemunhas. Aí o profeta pergunta: quem achou ela na cabana com o rapaz? Aí o soldado fala: fui eu, senhor. Mais alguém viu? Não, sou eu. Ah, então não podemos apedrejar Eshla. Saiu uma doutrina. Então tinha que ter 4 testemunhas, uma só não servia, porque ele não queria apedrejar Eshla. E assim, segundo Salman Rushdie, no livro Versos Satânicos, o Alcorão foi formado. Por isso ele chama o Alcorão de Versos Satânicos, porque ele fala que é um livro que foi usado politicamente, socialmente, para dominar, para escravizar e para forjar situações, para moldar uma Arábia do jeito que o profeta queria. E ele foi muito feliz no que ele quis fazer. Próxima transparência. O surgimento do Islã. Próxima, por favor. A religião islâmica foi fundada por Maomé ou por Mohammed no século VII da era cristã na Arábia e encerra elementos do judaísmo e do cristianismo. Os muçulmanos consideram Maomé o último de vários profetas. Diz que uma certa feita, Maomé foi até a região da Palestina fazer umas compras de camelos. E ali pela região da Síria, Israel, depois ele foi até a Síria, ele viu muita idolatria entre os cristãos daquela época. E então ele vai começar a buscar a Deus na Arábia, e ele então recebe a revelação de Alá. E aí começa o islamismo. Isso é tão verdade que estou falando, que a igreja ortodoxa grega, a igreja que combateu o islamismo de frente, desde o século VIII, ela é uma igreja que, se você entrar dentro dela, você não encontra imagem de escultura. Não sei se você já percebeu isso. Você vai encontrar no máximo os vitrais. Por que você não encontra imagem de escultura? Por causa da questão do islamismo. No século VIII, houve o último concílio unido praticamente de Niceia, o segundo concílio de Niceia. Não lembro a data precisamente, mas ali houve quase que o rompimento entre as duas igrejas. Foi a questão iconoclasta, porque enquanto o Oriente não queria imagem de escultura, o Ocidente queria que mantivessem as imagens. Por que o Oriente não queria? Porque o islamismo acusava a igreja de idolatria. Então houve esse choque de cultura, esse choque de interesse, e por isso a igreja oriental ela é mais combativa nessa questão de idolatria e de imagens. Você vai entrar numa igreja ortodoxa, se alguém aqui teve a oportunidade de visitar, você não vai ver nem a cruz cheia. Porque geralmente a igreja, até a igreja luterana, tem uma cruz com Cristo ali crucificado. Já a igreja ortodoxa, você não vai encontrar isso nela, por causa da questão do islamismo. Só para os irmãos entenderem o processo. Prosseguindo a história do islamismo, para você entender a Gênesis, partindo dali da Arábia, à primeira vista, em Meca, ele não foi bem recebido, porque Meca havia mais de 300 deuses. Ele é expulso para Medina. Em Medina, ele consegue achar muita adesão. Então, com a adesão que ele tem em Medina, e assaltando caravanas, ele consegue montar um exército forte e ter dinheiro, poder. Então ele vem com 10 mil homens sobre Meca, conquista Meca e deflagra o seu império. Depois do Império Romano, de Gengis Khan, foram dois, o Império Romano e o Império de Gengis Khan, o mongol foi muito forte em expansão. O império que mais teve crescimento no mundo foi o Império Islâmico. Ele sai com muita força a partir daí. Em que fé islâmica é fundamentada? Em que a fé islâmica é fundamentada? Segundo os muçulmanos,
A fé islâmica é fundamentada no Alcorão. O Alcorão contém a mensagem de Deus a Maomé, as quais lhe foram reveladas entre os anos 610 e 632 da era cristã. Seus ensinamentos são considerados infalíveis. São divididos em 114 suratas, ou suras, ou capítulos, ordenadas por tamanho, tendo o maior 286 ayates, ou versos. A segunda fonte de doutrina do Islã é a Sunna, um conjunto de preceitos baseados nos hadis, ditos e feitos do profeta. Então é nesse, vamos dizer assim, quesito que nós estamos aqui citando, que a fé islâmica é pautada no Alcorão e nos hadis, ou nas sunas do profeta. Os xiitas, eles não aceitam as sunas que os sunitas aceitam. Por isso há diferença. Inclusive, os xiitas acusam os sunitas de terem adulterado o Alcorão. É interessante, eu tenho um livro lá, onde os teólogos xiitas acusam Abu Bakr de ter adulterado o Alcorão. É interessante essa questão. Então, o Alcorão, apesar de ser um livro uníssono no mundo inteiro, não ter traduções diferentes, isso na verdade não comprova documentalmente um livro antigo, é o contrário. Se o livro antigo não há contradição entre cópias, ou seja, não há alguma divergência na visão dos historiadores que escreveu o livro, isso prova o contrário, prova que um é cópia do outro. Se os 4 evangelhos fossem idênticos entre si, não haveria 4 evangelhos. Os historiadores, os estudiosos, iriam chegar à conclusão, pela filologia, pelo documento, que é um documento só, e que cada um copiou um do outro, e que não tem Mateus, Marcos, Lucas e João, tem só um evangelho. Não daria nem para identificar que autor seria. Como há alguma divergência, um ponto de vista diferente nos 4 evangelhos, isso na verdade corrobora com os 4 evangelhos, que eles são um documento histórico, por isso que nós temos tanta certeza do evangelho. Na questão do Alcorão, as cópias mais antigas até agora, do século 8 para cá, não há alteração. Por quê? Porque houve vamos dizer assim, uma pesquisa naquele tempo que foi feita por Abu Bakr, que era um dos califas, e ele elimina todas as cópias diferentes e guarda a cópia que ele achou mais viável e propaga essa cópia do Alcorão até os nossos dias. E isso não é invenção minha, isso está num livro xiita, contado pelos xiitas, que é outra facção islâmica. Próxima transparência. A palavra califa, no árabe, Rashdun, puros, são os sucessores do profeta. Abu Bakr, por favor, meu filho, próxima. Abu Bakr era o pai da Aisha, da última esposa do profeta. Então ele vai se tornar o primeiro califa. Por que não é o filho do profeta? Porque ele não tinha filhos vivos, homens, para passar o poder, para passar o império. Segundo alguns historiadores, ele teve 1 ou 2 filhos, e os 2 filhos morreram. Então Maomé, apesar de ter algumas esposas, várias esposas, ele não conseguiu ter o seu filho prometido, o seu herdeiro prometido. E aí começa uma guerra, e eu quero que você entenda isso, porque você vai entender a problemática do islamismo. E eu quero te garantir uma coisa: se o mundo inteiro fosse islâmico hoje, o mundo inteiro estaria em crise, mais ainda por causa dos grupos islâmicos. Porque eles não se entendem, você vai entender por que agora. Abu Bakr então era muito velho, assume o comando, mas morre rapidamente. Logo depois de alguns anos ele vem a falecer. Assume o califa Omar, começa o seu reinado, mas aí ele é assassinado. Vem o Othman, esse também fez correções no Alcorão. Vem Othman assume o poder, também é assassinado, e no lugar dele assume Eli, segundo os xiitas, porque ele era esposo de Fátima, era o verdadeiro califa, era o verdadeiro descendente, tinha que ser ali desde o começo. Por isso que os outros tiveram um grande problema em manter-se no poder. Omar e Othman foram mortos de maneira brutal e cruel. Então assume Eli. Aí os partidários de Othman e de Omar vão matar Eli.
E a partir daí, o mundo islâmico ele começa a se dividir, e uma crise é instaurada, uma crise de identidade, de fé, de propósito é instaurada. O islamismo não é uníssono, tanto que, por exemplo, no Iraque, havia 3 grupos islâmicos: os sunitas, os xiitas e o pessoal ao norte, um pouco mais, que é outro grupo, que também guerreava com os demais. Ali nós temos uma crise de identidade. Quem mantinha esses grupos todos ali, cada um no seu canto, era o Saddam Hussein. Morto Saddam Hussein, instaurado ali um país que seria teoricamente democrático, eles estão se matando mutuamente. Eles vivem se matando. É sunita matando xiita, matando curdo. Curdo é a outra facção que tem lá. E é engraçado que, só um detalhe, apesar do meu cérebro estar cansado, pastor, eu estou conseguindo lembrar detalhes. Os curdos vivem uma história parecida com os árabes da Palestina. Vou explicar. Eles, historicamente, têm direito àquela terra que pega um pedaço do Iraque e um pedaço da Turquia. Mas lá, os turcos e os iraquianos não dão nada para os curdos, porque lá tem muito ouro e tem minas de diamante, então eles não deram nada para os curdos, só morte. Engraçado, a comunidade internacional não fala nada. Quando um judeu, quando um muçulmano, um palestino morre lá na Arábia, porque vai por cima porque o exército de Israel não tem esse negócio. Não é igual aqui no Brasil, né, que o bandido bate no policial armado, né? O policial tem que apanhar armado, porque se o policial atirar, está morto, está preso, né? O Brasil aqui é meio esquisito, e nós é que somos os certos. Mas os Estados Unidos, o Brasil e alguns países da Europa, se você partir por cima de um soldado armado, ele atira. Ele não sabe, imagine vocês, o cara vem gritando por cima de você, você não sabe que ele está com uma bomba no corpo, vai te explodir, o que o soldado faz? Ele atira. O soldado, é lógico que atira. Então o que acontece? Se morre lá um palestino, e eu não quero entrar no mérito dessa questão que é bem complexa, viu? Não acho que Israel seja 100% inocente nessa história toda. É bem complexo essa problemática. Mas se o soldado atira lá no palestino, no outro dia tem muçulmano queimando a bandeira dos Estados Unidos, tem muçulmano queimando a bandeira de Israel, tem muçulmano cometendo atentado suicida. Só que a Liga Árabe e esses mesmos muçulmanos não falam nada dos milhares de curdos que já foram mortos, que estão morrendo hoje no Iraque e na Turquia, não falam nada. A Liga Árabe se cala. Uma das questões que eu questionei o Sheikh Jihad Hassan foi essa: por que a Liga Árabe não se posiciona em relação ao que acontece no Kurdistan, lá com os curdos, na região dos curdos? Por que não é solicitado que haja paz naquela região? Muito contraditório. Prosseguindo aqui o PowerPoint, meu filho, eu quero mostrar algumas coisas para os irmãos. Aí a divisão do mundo islâmico: sunitas, claro que essas divisões, elas têm subdivisões, tá? É igual o cristianismo. Como é que poderíamos dividir o cristianismo grosseiramente falando? Nós poderíamos dividir o cristianismo em catolicismo romano, catolicismo ortodoxo grego, ou igreja católica ortodoxa, e protestantismo. Essa divisão é verdadeira? É verdadeira. Só que entre os católicos ortodoxos tem um monte de divisão. Aos ortodoxos da Rússia, aos ortodoxos da Grécia, aos ortodoxos, não é isso? Tem um monte de ortodoxos. Os próprios católicos apostólicos romanos são divididos. São divididos, tem carismático, mas não só isso, tem os jesuítas, tem os samaritanos, tem os marianos, tem um monte de católicos dentro do catolicismo. E dentro do protestantismo nem se fala, né? Aí é mais complicado. Embora entre os protestantes a fé central é marcada pelo enquadramento bíblico. As doutrinas fundamentais, elas são centradas na Bíblia, e todas são idênticas.
no sentido da Trindade, por exemplo, da divindade de Jesus, da inerrância da Bíblia. Isso faz parte do protestantismo. Sabe os 5 solas da Reforma Protestante? Aquilo ainda é verdade. Estão querendo mudar, viu, gente? Mas aquilo ainda é verdade. Muito bem, então dentro do islamismo nós temos os sunitas, que é o maior grupo, nós temos os xiitas, que são os partidários de Ali, ou de Ali, né, o marido de Fátima, e nós temos o sufista, ou o sufismo, que é a parte esotérica do islamismo. Parte esotérica, tá? Então essas são as 3 grandes divisões do islamismo. Prosseguindo. Próxima. Janela 1040, já aumentaram para 1050, 1060 essa janela. Ali estão, pode ver aí são os países muçulmanos. Tá vendo? O Maghreb ou o norte da África, tá? Uma parte ali. As Filipinas não estão na janela 1040, por isso que elas foram aumentadas. Tá vendo ali, ó, as Filipinas, Malásia, ali também é onde teve o tsunami, né? Ali também é islâmico. Tem muito islâmico ali. Então essa região toda do mapa, olha lá, então, ali mais no Oriente, na Europa Oriental, né? Nós temos ali o Afeganistão, Albânia, Bósnia, tá? Tchetchênia. Ali aconteceram aqueles massacres, etc e tal. E olhem para mim aqui, presta atenção numa coisa. Pode fazer a pesquisa que você quiser. Os lugares mais violentos do planeta em questão social é onde tem islâmico. Não é invenção minha, não. Pode pegar e procurar. Não estou dizendo que São Paulo está uma maravilha, viu, gente? Não estou dizendo que o Brasil não tem violência. Não estou dizendo que aqui também não tem violência. Mas estou falando de violência religiosa. Aqui tem violência social. O problema do Brasil é a distribuição de renda. Enquanto há uma grande maioria rica, riquíssima, riquérrima, há uma grande minoria riquíssima, há uma pequena minoria riquíssima, há uma grande maioria paupérrima. Então o nosso problema no Brasil é social. A divisão social de renda é um problema no Brasil, causa esse desconforto, crimes, assaltos, etc e tal. Nos países muçulmanos, além de ter essa problemática também de questão social, é uma guerra religiosa. É uma guerra religiosa. Hoje no mundo nós temos 24, 26 grupos terroristas. Mais ou menos isso, 24, 26. Desses, 80% desses grupos são islâmicos. E os outros 20 tem na Irlanda, que é o católico, né? Como é que ele chama? O IRA, lá na Grã-Bretanha, né? Formada nas ilhas da Grã-Bretanha ali, na Irlanda do Norte, Irlanda do Sul, eles brigam entre si. Tirando isso, é todos, com algumas exceções, quase todos islâmicos. Problemática gira sempre em torno dos muçulmanos. Próxima transparência, por favor. Parece que eu tenho só mais 15 minutos, né? Vamos ver se eu consigo. Aqui os pilares do islamismo. Nós temos a Shahada, é a confissão, que é: não existe nenhum Deus além de Alá e Maomé é seu profeta. O segundo pilar do islamismo é as preces cotidianas, chamada de slats, feitas 5 vezes ao dia. No verso satânico tem uma história muito interessante. Eu tenho tanta coisa para falar sobre o islamismo, que se me deixasse eu ia até a meia-noite hoje. É que a gente estudou o assunto e eu gosto de falar do islamismo. Tem uma história interessante no verso satânico, eu vou contar essa história. Que o profeta foi orar no monte. Aí chegou lá, Deus falou para ele: meu filho, diga a meu povo que ore 40 vezes por dia. Aí ele veio descendo pelo meio do caminho e falou: meu Deus do céu, 40 vezes por dia? Mas é muita coisa, como é que vamos fazer? Aí apareceu um anjo para ele, o Gabriel, né? Volta lá, meu filho, pede misericórdia de Alá, que é muito pesado para o povo isso. Aí ele vai lá e fala: ó, Alá, tem misericórdia, 40 vezes é muito, está pesado. Diga, meu povo, que ore 20 vezes.
Aí ele desce 20 vezes, mas 20 vezes ainda é muita. Meu Deus do céu, como é que vamos parar 20 vezes para rezar? Ainda é muitas vezes. Aí o anjo aparece de novo, volta lá e clama mais misericórdia ainda. Ele volta lá e fala, ó grande Alá, tem mais misericórdia, precisamos de mais misericórdia. Alá fala, diga meu povo que ore 10 vezes por dia. Isso quem conta é Salmão Rugia, não sou eu, viu? Aí na última vez, aí vem descendo 10 vezes, mas ainda é muito, 10 vezes, puxa vida. Aí o anjo fala, vai lá, clama mais uma vez. Aí ele sobe no monte e fala, Deus, 10 ainda é muito, tem misericórdia. Aí Deus aparece pela última vez, diga meu povo que ore 5 vezes por dia e não se fale mais nisso. Então aí ficou 5 vezes. Isso está no livro Verso Satânico, né? Ele faz essa crônica, tá? O terceiro pilar do islamismo é a observação do mês do Ramadã. Então as pessoas devem jejuar do nascer do sol até o pôr do sol, mas à noite eles se alimentam bastante. A palavra Ramadã quer dizer sol escaldante, e não é fácil, mesmo comendo à noite, não é fácil ficar o dia inteiro sem comer no islamismo. Detalhe, se você estiver passeando no país muçulmano no mês de Ramadã, você está fazendo um péssimo negócio, porque se você comer no meio do dia, 40 chibatadas para você. É a Sharia, é a doutrina, é a lei islâmica. Essa questão aqui é onde nós às vezes perdemos alguns irmãos da igreja, porque tem irmãos que não gostam de dar nem 10% para Deus, né? Imagine se ele souber que Deus só quer 2,5%, porque no islamismo eles cobram o zakat, que é o imposto anual, paga só uma vez por ano, e é 2,5%. Tem uns irmãos que estão falando assim, nesse ponto eu acho que a Bíblia está errada, viu irmão? Os irmãos é mão de vaca, né? Jesus amado. E por fim, e não menos importante, está a jihad, a guerra santa, aonde o mundo é dividido em 2 partes. É a batalha por meio do qual se atingem os objetivos do islamismo, que é a reforma do mundo. Então o Islã ele divide o mundo em 2 partes, o mundo de paz, onde tem Islã, e o mundo de guerra, onde não tem Islã. Vamos lá só um pouquinho aqui se a gente consegue adiantar um pouquinho. Algumas doutrinas islâmicas, e eu não vou falar disso, porque isso é uma outra palestra, mas só para vocês saberem algumas doutrinas que eles pregam e ensinam. Primeira doutrina islâmica, a Bíblia foi corrompida. Possui uma ótica erótica do céu, onde os fiéis desfrutarão de muitas virgens, está na Surata 3,15. Interessante que a mulher que se explode não vai ter muitos homens virgens para ela, nenhum, né? Só o homem que vai ter 72 virgens. E é interessante porque todo dia elas acordam virgens, elas dormem não virgens e acordam virgens, né? Interessante isso. A Mary Schutz faz alguns comentários sobre o céu islâmico, nós temos um artigo lá, ela faz um comentário interessante, que nem em bordéis nós temos homens com 72 mulheres, né? Nem em bordéis. Negam a crucificação de Cristo, Surata 4:157. Não aceitam a Trindade e afirmam que os cristãos que assim pensam são idólatras, Surata 4:171. E por causa disso os cristãos devem morrer. Acreditam que a justificação é feita pelas obras e não pela graça, Surata 11:114. Não há separação entre Estado e Igreja, e aqui é o grande problema. O Estado tem que ser separado da Igreja, porque a religião que não separa Estado e Igreja, ela comete um grave crime. Eu vou até 6:15. Próxima transparência. O que é terrorismo islâmico? Classifica terrorismo islâmico da seguinte maneira: terrorismo islâmico seria aquela maneira de terror aonde os infiéis seriam coagidos pela guerra ou jihad a se submeterem ao Islã. Baseado neste princípio, o Islã dividiu o mundo em 2 partes, o Dar-ul-Islã e o Dar-ul-Harb, isto é, o território do Islã e o território da guerra. Próxima transparência. Maomé como um exemplo ou não para os terroristas. Vamos lá? Próxima. Maomé como um bom ou não para os terroristas. Olha que interessante, Surata 33:21, está no Alcorão isso, viu gente? Surata é o capítulo do Alcorão.
Realmente tendes no profeta de Deus um excelente exemplo para aqueles que esperam contemplar a Deus. Olha o radiz do profeta, eu tenho esse documento em casa, que diz assim, o profeta está dizendo: Alá me ordenou a lutar contra os idólatras, até que prestem testemunho de que não há outra divindade além do único Deus, e de que Maomé é o mensageiro de Alá. Que realizem as orações, que paguem o zakat. Se cumprirem isso, terão salvaguardo suas vidas e seus bens de mim. Essa é a ameaça poderosa de Maomé. Terão as suas vidas protegidas de mim se... Olha aí, próxima transparência. Vamos lá? O muçulmano comum, quando morre, fica numa espécie de estágio intermediário, aguardando o juízo final. Mas a fé islâmica reverencia os mártires da luta religiosa. Esses vão diretamente para o céu, sem escalas, comemorar seus feitos junto às suas muitas virgens. O Alcorão incita ao muçulmano a ser um mártir. Próxima, por favor. Vejamos então no Alcorão isso. Surata 2:191. Depois eu disponibilizo esse PowerPoint para você. Matai-os aonde quer que os encontreis, expulsai-os de onde vos expulsam, porque a perseguição é mais grave do que o homicídio. Não os combatais nas cercanias da mesquita sagrada, a menos que vos ataquem. Mas se ali vos combaterem, matai-os, tal será o castigo dos incrédulos. Surata 4:91. Capturai-os, matai-os, onde quer que os acheis, porque sobre isto vos concedemos autoridade absoluta. Próxima, por favor. Surata 9:111, diz o Alcorão: Deus cobrará dos infiéis o sacrifício de seus bens e pessoas, em troca do paraíso. Combaterão pela causa de Deus, matarão e serão mortos. É uma promessa infalível, que está registrada na Torá, no Evangelho e no Alcorão. E quem é mais fiel à sua promessa do que Deus? Regozijai-vos, pois a troca que haveis feito com Ele, tal é o magnífico benefício. O que está dizendo aqui? Que se você der a sua vida numa causa religiosa e matar ou morrer por isso, você tem certeza, pode ter certeza da sua salvação. Uma coisa que espantou os exércitos inimigos na expansão árabe islâmica do século VIII foi a voracidade com que aqueles muçulmanos se pinchavam sobre as espadas do inimigo. Era incrível. Nós temos relatos, documentos. Naquele livro lá, Expansão Muçulmana, o autor faz toda uma pesquisa e eles eram vorazes por se entregarem na batalha. Eu quero terminar. Mais uma, por favor. Surata 9, 5 e 29. Mas quando os meses sagrados houverem transcorridos, matai os idólatras, aonde quer que os acheis, capturai-os, acossai-os e espreitai-os. Combatei aqueles que não creem no Deus e no juízo final, nem abstêm-se do que Deus e seu mensageiro proibiram, e nem professam a verdadeira religião. Só mais um, por favor, meu filho, eu vou terminar. Ó fiéis, não tenhais por confidentes, aqui é tenhais, viu? Ou não tomeis, pode ser. Não tomeis por confidentes os judeus nem os cristãos, que sejam confidentes entre si. Porém, quem dentre vós os tomar por confidentes, certamente será um deles, e Deus não encaminha os iníquos. Não agradará, isso é a Surata 5:51, Surata 2:120 para terminar. Não agradarás nem aos judeus, nem aos cristãos, até que adote os seus credos. Eu quero terminar, mais uma só, meu filho, mais uma transparência só, mostrando qual é o desejo dos islâmicos fundamentalistas. Primeiro, unir todos os muçulmanos numa mesma comunidade governada de acordo com a Sharia, a lei islâmica. Varrer o Estado de Israel do mapa. A teologia islâmica não aceita o Estado de Israel, porque eles falam que Ismael é o primogênito, então não há terra para o outro.
Não há a terra para o outro. Só para eles a terra, não para Israel. Terceiro, arrebatar todo o planeta à fé islâmica, por bem ou pela jihad. Isso foi tirado de uma profissão, de um discurso de um ayatollah no Irã. Isso tem sido o que eles têm pregado, defendido e praticado no mundo. É muito pouco tempo para falar, já deu a minha hora. Eu quero encerrar. Não estou falando isso para nós odiarmos os islâmicos. Não estou falando isso para nós termos ódio, aversão aos islâmicos, mas sim a religião. Não ódio, mas aversão pelo menos. Porque a religião islâmica, ela é perigosa mesmo. A religião islâmica, ela incita mesmo a violência. Isso é fato. Não adianta o muçulmano, como o Sheikh Jihad, ir lá na Campina Grande, na Paraíba, falar sobre a paz islâmica. Que paz islâmica? Quando houve paz islâmica? Que momento da história houve paz islâmica? Sempre houve guerra, sempre houve perseguição, mesmo quando houve grandes califados, ainda assim cristãos e judeus eram massacrados terrivelmente. Então que os irmãos possam guardar essa informação, orar por muçulmanos. Eu até costumo dizer para os irmãos que o Ramadã deles foi agora, uns 2 meses atrás, se não estou enganado. Seria uma ótima oportunidade para nós cristãos fazermos um Ramadã também. Um jejum, um mês de jejum pelos muçulmanos. Tem um pastor aqui em São Paulo, o pastor Aécio, meu amigo, tem uma igreja ibero-americana aqui em São Paulo. Todo mês de Ramadã, a igreja dele jejua, pelo menos tem um grupo de gente jejuando todos os dias em prol dos muçulmanos. O que nos comove e move nesse sentido é justamente libertar essas pessoas. Eu falo sem medo de errar. Não existe no mundo hoje, vou repetir, não existe no mundo hoje uma religião mais opressora e que rechaça a liberdade da pessoa do que o islamismo. E nós precisamos orar, enviar missionários, enviar recursos.